18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, hein? 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você, querido ouvinte, em 100,7. Boa noite, equipe. 18 horas. Boa noite, Karime Leão. Boa noite, Carlão. E muito boa noite pra você, sintonizado em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. É claro, sempre contando também com a sua participação, interagindo conosco aqui no 18 horas. Mande aí uma mensagem de texto, mande o seu alô especial para o nosso WhatsApp, que é o 99488-7592. Anote aí, Karime. Exato, gente. Anota aí, participa do programa com a gente. A gente quer saber também a sua opinião, o seu comentário a respeito dos assuntos que a gente traz aqui no 18 horas. Agora 6:01. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Crise na segurança. Mulher é morta durante assalto em Manaus. Réveillon da Ponta Negra vai ter um espetáculo de drones. Procon alerta sobre os cuidados para a compra de pacotes de viagens para o Réveillon. Vamos saber também como foi a produção dos nossos deputados federais este ano. Então tá aí, essas e outras notícias, os destaques do dia, os destaques desta quinta-feira, 28 de dezembro de 2022. Você confere a partir de agora até às 7 da noite no ar. Mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, infelizmente o Amazonas vai terminar o ano como começou, com muita violência nas ruas, hein, Karime? Pois é, Carlão, infelizmente essa é a nossa triste realidade, a realidade vergonhosa aqui do estado do Amazonas, aqui em Manaus. O caso que está gerando revolta da população é o da mulher de 41 anos que foi morta durante um assalto ontem de noite no bairro Presidente Vargas, na zona sul de Manaus. O suspeito ainda não foi identificado. Olha, o crime ocorreu por volta das 9h40 da noite e tudo foi filmado pelas câmeras de segurança de uma casa próxima ao local. Nas imagens da câmera, o carro da vítima para na rua 1º de Maio e 3 mulheres descem de dentro do veículo, carregando sacolas com compras. E nessa hora surge um motoqueiro que estava de capacete e blusa branca para ao lado do carro e anuncia o assalto. Ele puxa uma arma e as passageiras que estavam fora do veículo correm. Uma delas, uma menina, inclusive, chega a se abrigar na frente de uma loja. Pois é, as imagens são estarrecedoras, Carlão. O motoqueiro, ele aponta a arma para a vítima que está dentro do carro, que é uma das mulheres, tá? Que está fora do veículo, uma das que saltou, pede calma. A gente vê, é muito claro nas imagens. Mesmo assim, o assaltante atira várias vezes contra a vítima que estava dentro do carro. O homem ainda obriga a mulher que estava fora do carro a entregar parte de um dinheiro que caiu no chão. A gente vê a pessoa desesperada, pedindo calma, juntando as coisas no chão da rua e entregando para ele. Logo em seguida, ele foge do local. Violência extrema e gratuita, hein, Karine? Horrível realmente essa cena. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada para um hospital da capital em estado grave. Mas durante a madrugada ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Bom, esse crime é mais um dos que acontecem diariamente aqui em Manaus, que está entregue às facções criminosas, à bandidagem. Essa é a nossa realidade, né, Carlão? O certo é que ninguém se sente seguro aqui, a não ser, claro, o pessoal do governo, governador, alto escalão, que acha que está indo tudo muito bem, que a segurança pública do Amazonas até melhorou, imagina. Mas o fato é que Manaus hoje é uma das cidades mais violentas do mundo. Os índices da violência são escalonados. Karime, simplesmente não existe mais área segura na cidade. Manaus virou uma grande área vermelha geral, onde presenciamos diariamente execuções em lugares públicos à luz do dia, onde temos
explosão de roubos e latrocínios como este, dessa mulher indefesa no bairro Presidente Vargas. Manaus, que passou a registrar sequestros agora com frequência, onde motoristas de aplicativos são assaltados diariamente, onde roubo a ônibus virou aí uma febre. E tudo isso acontecendo sem que a polícia, né, dê uma resposta eficiente, porque tem, né? Exato. Aí é uma questão de estratégia, de investimento em segurança pública numa situação mais ampla. A gente sabe do trabalho valioso do pessoal da polícia que está nas ruas. Tem, né? Exato, louvável, corajoso desses homens e mulheres que trabalham na segurança pública lá nas ruas, que saem diariamente para zelar, né, para zelar pela nossa segurança. Eles saem com esse dever e a gente sabe que é um dever difícil, já que o Estado não apoia com estrutura, com financiamento como deveria. E o que a gente sabe é que o governo não reconhece aí que a gente vive essa situação de crise na segurança pública, assim como não reconhece o colapso na saúde. E o governador faz o balanço de fim de ano afirmando que o Amazonas está maravilhoso, está tranquilo, está avançando. Olha, temos feitos históricos para este ano, só que a gente sabe que a realidade de quem vive aqui nesse mundo real é completamente diferente do que é anunciado. Mix. Olha, continuando falando de segurança, que o Ministério da Justiça prorrogou o uso da Força Nacional de Segurança Pública em ações de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais, na calha do Rio Negro e Solimões, no Amazonas. E a decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A medida atende a pedido formulado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e vale por um período de 90 dias, entre 4 de janeiro e 1º de abril de 2024. Os agentes vão atuar na Operação Arpão 1, na região do Médio Solimões. Olha, a Operação Arpão faz menção à base de segurança fluvial instalado pelo governo na região conhecida como Corredor do Tráfico no Amazonas, na altura da cidade de Coari, no Médio Solimões. Agora 6h07, Karine. Mix. Olha, a festa de Réveillon em Manaus vai ter um espetáculo de drones antes da queima de fogos para dar aí as boas-vindas a 2024 e vai ser lá na Ponta Negra essa, hein, Karine? Exato, Carlão. A programação começa no sábado, viu? Dia 30, com o Réveillon Gospel. A atração principal dessa programação, as atrações, vão ser as cantoras Fernanda Brum e Cassiane. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a Janaína Araújo. A festa de Réveillon começa no sábado, dia 30, com o Réveillon Gospel, lançado em 2022. Segundo a Prefeitura, a ideia é atingir os anseios desse público, que representa 40% dos moradores de Manaus. As principais atrações do Réveillon Gospel, de acordo com o prefeito Davi Almeida, são as cantoras Fernanda Brum e Cassiane. No Amazonas, como o movimento evangélico é muito forte, todas as cidades do interior, elas já faziam essas festividades. E nós estamos instituindo pelo segundo ano o Réveillon Gospel. Começamos no dia 30 com as atrações nacionais e locais. Nós vamos ter, esse ano nós temos 9 atrações nacional e mais de 30 atrações locais. Todos os locais onde nós iremos fazer essa comemoração. No dia 30, nós vamos ter 2 atrações nacionais, que são as cantoras Fernanda Brum e a cantora Cassiane, que são expoentes no movimento gospel, né, cristão. Já no dia 31, na virada do ano, a festa será comandada por artistas chamados seculares, como cantora Joelma e outras atrações nacionais. Davi Almeida chamou a atenção para um espetáculo de drones antes da meia-noite. Já no dia 31, nós vamos ter aqui no Balneário da Ponta Negra, que é o principal cartão postal da cidade, nós vamos ter 3 atrações nacional, começando com Dorival Dantas, com a Joelma e Kevin Cris, e mais atrações locais, diversas atrações locais. O que nós vamos ter aqui também, nós vamos ter, antes da queima de fogos, no intervalo ali, com o Dorival e o DJ, né, amigo? Nós vamos estar com um espetáculo de drone de passagem. É a única empresa que atua na América Latina.
ser visto, então, antes da queima de fogos. O espetáculo de drone dura ali entre 4 e 6 minutos, até 6 minutos, e após isso, o espetáculo da queima de fogos tradicional. Manaus, segundo Davi Almeida, é o primeiro município a disponibilizar um espetáculo de drones ao público na virada do ano. A prefeitura também vai dar suporte para festas na colônia Antônio Aleixo, Viver Melhor, Mauazinho e outras. No total, serão mais de 6 mil servidores do município envolvidos na programação e haverá transporte 24 horas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas 11 minutos em Manaus e atenção, muita atenção nessa hora, hein? Quem for comprar pacotes de viagens e hospedagem para o Réveillon deve ficar atento, bem atento, esperto, para não ter problemas, hein, Karine? Carlão, muito golpe por aí, viu? Daí o Procon, o que fez? Divulgou um alerta e orienta os consumidores para terem aí uma experiência segura e satisfatória na hora de comprar e contratar esses pacotes de viagem. Vamos acompanhar mais detalhes agora com André Meirelles. O Procon Amazonas, Instituto de Defesa do Consumidor, reforça que é essencial que os consumidores estejam cientes de seus direitos ao adquirir pacotes de viagens e realizar reservas para o Réveillon. Conforme o diretor-presidente do Procon, Jalil Frache, é preciso pesquisar e estar atento a todo tipo de ofertas antes de realizar a compra, pesquisando e comparando preços entre diferentes empresas ou plataformas para garantir a melhor oferta. Vamos deixar os seus direitos, os cancelamentos de voo, a companhia tem que realocar você no próximo voo. Outra aspecto em relação a passagens aéreas também é importante que, mediante os atrasos, eles têm que dar coisas para o consumidor. Uma é alimentação, outra é contato na internet, sobretudo depois de 4 horas, a atenção para que você, se não tiver na sua cidade, não tiver residência nessa cidade, eles têm que dar um hotel, uma hotelaria para você e transporte e alimentação. Frache ressalta ainda que o Procon Amazonas está à disposição para auxiliar os consumidores em questões relacionadas aos direitos durante a compra de pacotes de viagens e hospedagens. São pacotes turísticos, qual é a missão do contrato que você está assinando? Quais são os itinerários ou o itinerário? Se o hotel corresponde àquilo que você imagina? O que está incluso nesse pacote, se você está dentro do seu contrato que você está assinando? Então é importante ler o contrato no ato da compra do pacote turístico, porque o pacote engloba passagem aérea e hotelaria, em via de regra. Ou às vezes até também o aluguel do carro, o transporte. Então esteja atento a essas questões, para que você não compre no lado do gozo do pacote e você acabe não conseguindo. O diretor-presidente ressalta ainda que, em caso de dúvidas ou reclamações, o consumidor amazonense pode realizar denúncias por meio dos canais oficiais do Procon. Todos os canais de atendimento, como redes sociais, Procon Amazonas, Instagram, Facebook, Twitter, o nosso site www.procon.am.gov.br e também nós temos o Sandwich Center 092 1512 e a sede do Procon Amazonas que fica na Avenida André Araújo, número 1500, bairro Aleixo, onde você pode fazer a sua denúncia de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas, exceto feriados e pontos facultativos. E atenção também que nos parques do Centro de Atendimento Procon. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, aí no Brasil, cerca de 30 milhões de cães e gatos são abandonados todos os anos. Em Manaus, o cenário é preocupante, inclusive. Nos últimos meses, o número de animais abandonados cresceu em todas as zonas da capital amazonense e isso é muito ruim, hein, Carlão? Exato, Carlão. Segundo a estimativa da ONG Anjos da Rua, existem cerca de 10 mil animais abandonados nas ruas de Manaus. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes. O abandono de cães e gatos é um problema em todo o país. Manaus não está fora dessa dura realidade. Segundo estimativas da ONG Anjos da Rua, existem cerca de 10 mil animais abandonados nas ruas da capital amazonense. De acordo com a médica veterinária e ativista da causa animal, Rosângela Gebara, muitos fatores levam a pessoa a abandonar o animal, inclusive a questão financeira.
isso tem a ver realmente com toda essa crise social e econômica que as pessoas estão passando, né? E também por conta de muitas adoções que foram feitas por impulso. E agora as pessoas estão querendo devolver os animais ou, infelizmente, abandonando esses animais. No Brasil, cerca de 30 milhões de cães e gatos são abandonados todos os anos. Em Manaus, o cenário é preocupante. Nos últimos meses, o número de animais abandonados cresceu em todas as zonas da capital amazonense. Somente no campus da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, o projeto Náufragos, o número de cães e gatos abandonados dobrou esse ano. Nas feiras e mercados públicos de Manaus, os animais abandonados também estão por todo lado. A Rosângela lamenta o crescimento desordenado da população animal nas ruas e lembra que o abandono dos bichinhos é considerado um crime. Os animais sofrem demais, né? As pessoas acham que o animal vai se virar, eu vou deixar o animal numa praça, eu vou deixar o animal num parque, e realmente os animais morrem, né? E sofrem bastante, e é um crime pela nossa legislação. Vale ressaltar que desde 2020 está em vigor uma lei federal que prevê o aumento da pena de maus tratos. Nesses casos, o ato de abandonar animais acaba sendo enquadrado nessa tipificação. E se condenado, a pessoa que abandona os animais pode pegar uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e ter que pagar uma multa em alguns casos. Ainda fica proibido ter a guarda de novos animais. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 16 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Olha só, em após queda na cobertura vacinal durante o último 4 anos do governo Bolsonaro, o Amazonas conseguiu aumentar em mais de 60% a cobertura das vacinas de rotina em 2023. Então, o aumento é referente ao período de janeiro e outubro deste ano. Dos 12 imunizantes de rotina disponíveis nos postos de vacinação do estado, em 8 tipos de vacinas foram registrados aumento na procura. As vacinas mais procuradas foram a tríplice viral, rotavírus e poliomielite. Vamos aos detalhes agora com a Giné Araújo. Bolsonaro deixou um impacto negativo na cobertura vacinal de todo o país. O Brasil, que antes era referência internacional em política de vacinação, por ostentar um dos maiores índices de cobertura vacinal do mundo, hoje é um exemplo negativo no assunto. Aqui no Amazonas, onde o governo do estado era aliado político do ex-presidente, a situação era a mesma do restante do país. Somente a partir desse ano, a cobertura vacinal no Amazonas começou a reagir, tanto que aumentou 66,6% em 2023, de janeiro a outubro. Houve aumento na imunização de 8 das 12 vacinas de rotina disponíveis nos postos de vacinação. As vacinas que apresentaram aumento das coberturas foram a tríplice viral primeira dose, rotavírus, poliomielite, pentavalente, hepatite A, varicela e febre amarela. Apesar do aumento, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas alerta para a necessidade de a população continuar buscando as doses para manter o esquema vacinal em dia. A coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização, na FVS, Ângela Desirê, diz que é preciso manter o ritmo de vacinação no estado para evitar o aumento dos casos de doenças que podem ser prevenidas com a vacina. O estado do Amazonas, em 2023, está caminhando para um bom resultado em relação às coberturas vacinais. Nós também intensificamos as ações de educação em saúde, onde é importante a parceria e o entendimento da população, da importância da vacinação, mas principalmente de completar o esquema de vacinação, né? Fortalecendo não só a vacinação das crianças, como adolescentes, adultos, idosos e gestantes, e principalmente a Covid, porque a pandemia ainda não acabou, né? Nós ainda temos casos sob controle. Agora, nesse período de fim de ano, com essa grande circulação intermunicipal, interestadual e internacional, nós temos que manter o alerta do risco de aumento do número de casos. Também fazem parte do esquema vacinal básico as doses da BCG, que previne contra a tuberculose, hepatite B, pneumocócica e a meningocócica. A procura por essas doses diminuíram ou permaneceram estável em relação ao ano passado. Já a vacinação da tetraviral, que previne
previne contra o sarampo, a cachumba, a rubéola e a varicela, apresentou cobertura zero. É que essa vacina sequer foi abastecida no fim do governo Bolsonaro para ser aplicada esse ano. Com isso, as poucas doses existentes nos municípios aqui do Amazonas, por exemplo, foram aplicadas apenas nas populações de risco. Odinei Araújo para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, agora são 6 horas 20 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Você na sintonia certa, os destaques do dia. No ar, mais uma edição do 18 horas. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura e a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sexta-feira. Tempo e temperatura, Carimilhão, tudo certo, hein? Tempo e temperatura para amanhã, sexta-feira, final de semana. Agora 6h20, você no melhor mix do Brasil. Previsão do tempo. Para esta sexta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 72% e 99%. Mix. Olha só, o Rio Negro subiu mais 15 centímetros de ontem para hoje. Com isso, o nível das águas no Porto de Manaus atingiu 18 metros e 22 centímetros. 18 horas. Olha, o El Niño já tem data para acabar e as previsões de 2024 indicam uma possível laninha, que é um fenômeno natural que, oposto ao El Niño, diminui o calor. Assim como o El Niño, a ocorrência gera uma série de mudanças significativas e temperatura ao redor do planeta. Bom, e o repórter André Meirelles, ele conversou com meteorologistas e especialistas sobre o assunto para trazer para a gente mais informações. Vamos acompanhar. Previsões recentes sugerem mais de 55% de probabilidade de um El Niño forte entre janeiro e março de 2024. Além disso, há 35% de probabilidade de o evento tornar-se historicamente forte deste mês até janeiro do próximo ano. O fortalecimento do El Niño também aumenta o risco de impacto ambiental relacionado ao fenômeno, ainda que não necessariamente forte. Para especialistas, o ano de 2023 foi caracterizado com altas temperaturas e muitas ondas de calor, não somente no Brasil, mas em várias partes do mundo. Segundo Francisco de Assis, meteorologista do INMET, Instituto de Meteorologia do Brasil, o país bateu recorde de temperaturas e várias ondas de calor, influenciado também pelo fenômeno El Niño. Mas para 2024, as previsões dos modelos já começam a indicar o enfraquecimento do El Niño nos próximos meses, com probabilidade do evento enfraquecer com o fenômeno Laninha a partir de abril de 2024, como explica o meteorologista Francisco de Assis. E de repente pode vir uma laninha já meados do ano, né? Aí a atmosfera vai sofrer uma mudança brusca. E isso contribui também para ter não somente onda de calor agora durante o verão, mas também pode ter umas ondas de frio aí chegando no Brasil também no decorrer do ano, né? Fazendo com que haja essas variações bruscas de temperatura e dos eventos climáticos também sendo mais acentuados. Mas também está previsto ocorrer ainda a continuidade das chuvas fortes, das chuvas intensas, dos temporais, dos vendavais. Não está descartada essa condição, não. Segundo o Instituto Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, o El Niño começará a perder forças nos próximos meses, mas continuará impactando o clima global, com o Atlântico Norte que seguirá muito mais quente que o normal no início de 2024. A previsão indica que as temperaturas devem ser acima da média em praticamente todo o país, com temperaturas acima de 25 graus. Mas em áreas como no Amazonas, a temperatura média pode chegar aos 30 graus. Segundo a pesquisa da FAPESP sobre mudanças climáticas globais, se as temperaturas persistirem altas como neste ano, a probabilidade é que a população local na Amazônia seja novamente impactada pela seca, em que botos e peixes morreram em razão da temperatura mais alta da água, a produção de energia elétrica que ficou comprometida e o aumento de queimadas que prejudicaram a qualidade do ar. Embora as consequências econômicas possam durar anos e se complicarem no futuro próximo, alguns problemas são sentidos desde agora. André Meirelles para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Agora em Manaus, 6 horas e 25 minutos, e o nosso entrevistado do dia hoje é o senador do Amazonas, Omar Aziz, do Partido Social Democrático. Muito boa noite, senador. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Mix, aqui é o programa 18 horas. Então, muito assunto. O senhor está nesse primeiro ano do segundo mandato de senador, e é claro que o assunto para a gente aqui do Amazonas deste ano foi a reforma tributária e a preservação da Zona Franca de Manaus. Sim. Sem dúvida alguma, acho que foi um dos marcos do trabalho desse ano, não é, senador? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa. Quero aqui dar uma boa noite especial aos ouvintes da Rádio Mix, no programa 18 horas, e eu agradecer o convite. Veja bem, nós temos uma bancada pequena, mas muito atuante. 8 deputados federais contra 70 de São Paulo. E 3 senadores da República, como todos os outros estados têm 3 senadores da República. Tivemos a felicidade de ter o Eduardo Braga como relator da PEC, isso foi importante para a gente. Aí nós trabalhamos muito juntos para que a gente pudesse garantir a excepcionalidade da Zona Franca, que é constitucional. Ela não dá para tirar da Constituição. Ela é a cláusula pétrea da Constituição. Só que você tem sempre aquela insegurança, um decreto, uma portaria, você perde competitividade. Agora, na reforma tributária, nós conseguimos manter o único estado, o único local que vai ter IPI para manter a nossa competitividade é a Zona Franca de Manaus, né? Isso tem que agradecer muito ao presidente Lula, foi firme nisso. O presidente Rodrigo Pacheco, do meu partido, o presidente do Congresso Nacional também nos ajudou bastante. O deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, também ajudou muito, mas a bancada em si, apesar de minoritária na Câmara, mas também atuou bastante. Então, é um trabalho de conjunto, né? Não é um trabalho de eu ali resolvi. Não fui eu que resolvi. Sim. Fomos nós que resolvemos. E fazendo a nossa obrigação, Karime, porque você não se elege se comprometendo com algumas causas do estado do Amazonas, chega lá, não vai meter a cara para defender isso aí, graças a Deus nós conseguimos. A Zona Franca está preservada até 2073. Hoje, agora, vindo para cá, o vice-presidente Geraldo Alckmin me ligou para dizer, olha, estou sancionando aqui um projeto que você relatou na última quarta-feira da semana passada, que prorroga os incentivos para a lei de informática. Hoje você sabe que o maior segmento que nós temos, o maior faturamento que nós temos na Zona Franca é a informática, que venceria dia 1º de janeiro de 2024. Foi prorrogado até 2074, por mais 50 anos. É um projeto de lei aprovado na Câmara, que é de autoria do deputado Alberto Neto, que eu relatei no Senado, e lá os senadores, à unanimidade, votaram a favor, e o presidente acabou de me ligar dizendo, olha, sim, nós vamos promulgar a lei relatada por você. Eu estou dando meu parecer favorável, que é o MIDI, que é o Ministério da Indústria e Comércio que dá. Essas são boas notícias que criam perspectiva, criam de uma forma geral para aqueles que querem investir na Zona Franca segurança jurídica, que é o que mais nós pedimos, porque uma pessoa vem para cá, ela não tem dinheiro do BNDES, ela não tem dinheiro do BASE, ela não tem dinheiro de ninguém. Ela chega aqui, ela tem que aprovar um processo produtivo básico para dizer quantos empregos vai ter, como vai produzir, o que vai utilizar de mão de obra e o que vai utilizar de matéria-prima local, de componentes locais. Senão não aprova o projeto. E faz o investimento. Então a pessoa chega aqui, investe 30, 40, 50 milhões numa empresa e não pode do dia para a noite se mudar o jogo. Isso aí está garantido até 2074, se Deus quiser. Uma ótima notícia, né? Muito boa. Senador, o senhor era até presidir a CPI da Covid-19, um político regional aqui na região, aqui não tinha uma projeção. Depois que presidiu a CPI, ganhou uma projeção boa, uma projeção nacional, e virou uma liderança, inclusive reconhecida nacionalmente. Isso tem facilitado o seu trabalho, as articulações políticas lá em Brasília? Deu um destaque para o senhor, senador? Não tenha dúvida que você tem um comportamento de fazer o enfrentamento de uma realidade que nós vivíamos aqui, pessoas morrendo com falta de oxigênio. O Brasil todo querendo vacina e o governo federal não queria vacinar as pessoas. Tanto é que você não ouve mais falar que morreu alguém de Covid. Covid tem. Sim. Todo dia tem uma pessoa com Covid, mas com a vacina você tem uma imunização. Isso é
Carlão, pra você ter uma ideia, Sim. eu era 12, 13 anos estudando no colégio estadual. Fazendo ali, hoje seria o ensino básico, né? Você tá ali depois, que era o ensino médio e depois que você fazia o vestibular. Eu me lembro de ter vários colegas e amigas que tinham pego a polio e tinham deficiência no braço, na perna. As pessoas mais jovens não se lembram disso. Mas a minha, não sei a tua idade, Carlão, mas com certeza a Karime não se lembra. Tá certo? Mas nossa idade, nós tivemos colegas que tiveram polio. E depois que a vacina da polio imunizou os brasileiros, não teve mais caso de polio. E o cartão, né, senador? Sim. O SUS. O SUS. Eu lembro que a gente recebia vacina na escola. Na escola. Veja bem, então você tem hoje para sarampo, para hepatite, você tem para influenza, que agora tem uma nova cepa, todo ano muda a cepa, quer dizer, daqui a pouco vamos estar vacinando, principalmente pessoas acima de 60 anos, por causa da gripe, que a gente sempre fala que as pessoas mais idosas morrem de queda ou de gripe, então tem que se cuidar. E aí se criou, por parte de um grupo de pessoas, que a vacina fazia mal. E nós tivemos que desmistificar isso. E isso comprometeu outras vacinas. Do sarampo, do sarampo, da polio. Da própria polio, olha só, a gente tem hoje vacina para catapora, para dengue já está tendo. Você lembra que nós tomávamos vacina e a gente ficava com uma marca pro resto da vida no braço, não é verdade? Sim, eu tenho. Era abaixo, depois que você vai ficando mais velho, vai ficando vai até lá pro ombro. Ficava aquela marca que quem tá me ouvindo deve se lembrar quando criança, porque eles pegavam uma pistola, doía, você tá me entendendo? Mas te imunizava. Sim. Tua mãe te levava, pedia, a escola se vacinava. Como eu fiz aqui, quando fui governador, que eu vacinava todas as crianças de 11, 12, 13 anos com a vacina do HPV. Você sabe que nós temos o maior índice de câncer de colo de útero no estado do Amazonas. O Amazonas é campeão de câncer de colo de útero. E a vacina existe. E ela está nas unidades básicas de saúde. Eu já falei com o prefeito, já falei uma vez com o governador, para a gente voltar a vacinar essas crianças nas escolas. Porque muitas vezes a mãe não tem tempo para levar uma criança de 11, 12, 13 anos para se vacinar. Ela protege, ela vai te proteger pro resto da vida. Você não irá ter câncer, né? E não pense que o homem não tem. O homem tem também câncer no pênis quando tem HPV. E você tem que tirar. Como tira o útero da mulher, como machuca a mulher, você está me entendendo? Então você tem vacinas hoje importantes para todas as idades, que a gente tem que sempre estar divulgando, falando, para que as pessoas não adoeçam. Quando você tem o tratamento na atenção básica, você evita que ele vá para alta complexidade, porque aí você vai ter, se você adquirir câncer no colo do útero, você vai ter que fazer químio, rádio, você vai ter que fazer uma série de coisas, quer dizer, já é alta complexidade. Sim. Mas se você se vacinar agora, você lá na frente tenha certeza que você não irá a um hospital do câncer para ter que fazer uma químio, uma rádio e ainda mais machucar muito a mulher, né? Sem dúvida, eu sei que a CPI da Covid, essa CPI especificamente, as pessoas realmente assistiam, ligavam a televisão para assistiam o senhor falando, assistiam as pessoas falando, desmistificando fake news, colocando por água abaixo toda essa questão, principalmente da vacina, e muitas verdades foram ditas. Ela foi bem divulgada. Foi, né, Carlão? A gente assistia, todos acompanhavam. Era a imprensa nacional toda, né? Era transmitindo ao vivo. A imprensa estava preocupada realmente porque existia, situação, veja bem, acontecendo fatos que todos nós estávamos vendo. Infelizmente, algumas pessoas até debochavam da falta de ar, debochavam disso, debochavam daquilo. Quer dizer, isso não é bom para o Brasil. Tá vendo? Você quando erra, um dia você paga pelos seus erros. Sim, certo? Todo mundo paga pelos erros. Não espere. Aqui mesmo, a gente tem que acertar o máximo que pode. Não dá para dizer, olha, vou passar a vida toda assim. Ninguém de nós acerta. Ninguém de nós pode dizer, eu nunca cometi um erro. Nós somos seres humanos, nós somos passíveis, né? Só quem não cometeu erro não está aqui mais. Que Jesus só fez o bem, quer dizer, ele está no céu, ao lado do pai dele, e ele disse isso para todos, mas ele veio aqui pregar paz, ele nunca pregou guerra. E você vê guerras no mundo aí, em nome de religião, em nome de Deus, não é verdade. Deus nunca pregou a guerra, Jesus nunca pregou a guerra, tá certo? Você vê aí pessoas brigando, se matando em nome da religião. Então,
De um lado e de outro, são verdadeiros loucos, que não pode fazer esse tipo de coisa, colocar Deus nesse negócio. Então, e tudo se atribui a Deus. Deus não quer a guerra. Deus não quer a morte. Deus não quer que você passe mal. Por isso que ele deu livre-arbítrio pra gente. E quando dá livre-arbítrio, é para isso, é para você se vacinar. Não espere que vai estar na Bíblia que você tem que se vacinar. Não vai estar. Mas ele deu livre-arbítrio para nós todos falarmos aquilo que a gente pensa e trabalhar aquilo que a gente quer. E a ciência nos ajudou nisso. Nos ajudou muito. Febre amarela. Eu tô doido que arranje uma vacina para malária aqui pro nosso estado, porque ainda não tem uma vacina para malária, que também mata, né? Mas apareceu agora a dengue, nessa época do ano agora, em Manaus e no estado todo. O número de pessoas que vão procurar unidades básicas de saúde com febre por causa da dengue é enorme. Eu já peguei dengue e sei que o corpo da gente fica muito fragilizado, você tá me entendendo? Você tem febre, você tem dores no corpo o tempo todo, muita dor de cabeça. Não é uma doença que você gostaria de pegar. E coisa que a gente, certos cuidados, Karime e Carlão, que o próprio ser humano não tem. Em água fica empoçada, você tá me entendendo? E esse trabalho está sendo feito há anos, mas a gente não aprende. É verdade. Tá certo. Senador, voltando a falar então da bancada do Amazonas, qual a avaliação que o senhor faz dos trabalhos da bancada do Amazonas esse ano? Muito boa. Eu vou citar aqui, eu vou citar nominalmente todos. Certo. Tá certo? O deputado Átila Lins, um deputado de muitos mandatos, deputado Silas Câmara, deputado de muitos mandatos, deputado Sidney Leite, deputado Amon, o deputado Fausto Júnior, o deputado Alberto Neto, o deputado Saulo Viana, e tem mais um deputado, além do Saulo, tá me fugindo aqui. Capitão Alberto Neto? Não, já falei. Alberto, Átila, Silas, Sidney, Saulo, Fausto e Adail. O Adail. Eles 8, lá na Câmara, tiveram um papel importante. São poucos, né? Poucos deputados, mas tiveram um papel muito importante. E no Senado, o senador Eduardo Braga, o senador Plínio Valério, o senador Omar Aziz, eles tiveram a sua participação também, né? Nós ficamos muito felizes porque o Eduardo foi o relator isso nos dá uma segurança, tá certo? Que nós teríamos um relatório. Sem dúvida. Foi bom que manteria a nossa competitividade. A gente não faz uma reforma tributária para a gente se prejudicar. E tivemos sim o apoio do presidente Lula, que eu não posso, que ele foi muito firme. Na reunião que eu tive com ele e o Eduardo, há 2 semanas atrás, nós tratamos de alguns assuntos com ele, o Porto de Manaus, que hoje, você tem uma ideia, 1 milhão de passageiros mês, tem que andar em pranchas ainda, um negócio arcaico ali na Manaus, no Boné, fazer um porto de passageiros. Um deficiente tem que ser carregado com uma cadeira de roda para entrar numa embarcação regional nossa. Sim. São coisas que é do século passado ainda e ainda persiste na cidade de Manaus. Então, essa bancada, eu diria para você que teve uma atuação. Da nota, não dá para você dar nota, porque todos tiveram uma participação. Claro. Eu diria que foi uma bancada muito atuante, fez o seu papel. E eu espero que a gente continue nos próximos anos fazendo o nosso papel e a nossa obrigação de defender os interesses do Estado do Amazonas. Senador, durante todo esse período aí, nós temos observado que o senhor realmente está atuando no governo. E com relação ao que o senhor acha, o que o senhor viu, o que aconteceu no governo Lula, onde ele mais acertou e onde deixou a desejar, assim, dando uma geral nesse primeiro Veja ano? bem, o presidente Lula, ele focou muito para recuperar o prestígio internacional. E aí ele pouco visitou os estados. Esse ano não, nós já conversamos sobre isso. Ele vai visitar todos os estados mais frequentemente. Sim. Porque ele sempre foi uma pessoa de vir. E aqui, conversar, bater papo, discutir, ver quais são os problemas, ele gosta de ver. Mas ele teve que fazer uma recuperação. Nós estávamos numa situação muito crítica internacionalmente. Pessoas, grandes fundos com medo de investir no Brasil. Pra você ter uma ideia, a desconfiança era tão grande do governo do presidente Lula, que os fundos internacionais investiram muito esse ano no Brasil e ganharam dinheiro. E os fundos nacionais investiram fora e perderam dinheiro. Então, você teve uma queda de juros, você teve uma queda da inflação, você gerou mais empregos. O salário mínimo agora, o presidente acabou de aumentar o salário mínimo, um aumento real.
tá certo? Então, eu acho que nós acertamos, e quando porque eu faço parte dessa base, mas acho que a gente peca na questão ambiental, com a ministra Marina Silva. Em relação ao meu estado, por exemplo, eu sou um crítico e acabou, não tem essa conversa. Então, eu tenho uma relação pessoal com o presidente Lula, uma relação muito antiga, e eu virei amigo do presidente Lula não quando ele era presidente, foi depois dele sair da presidência. Quando eu era governador do estado, ele pousou várias vezes, eu recebi várias vezes aqui como ex-presidente, com todo respeito, e a gente se tornou amigo. Tanto é que ele me apoiou, o partido dele me apoiou. E eu tenho certeza de uma coisa: ele tem um carinho todo especial pelo estado do Amazonas. Ele colocou agora, ele foi muito taxativo pro Haddad. Disse: Zona Franca não se mexe. Tá certo? Porque se também não tiver uma ordem de cima para baixo, não adianta ele trabalhar aqui embaixo, porque não adianta que 3 não vai vencer 70, tá certo? Então há essa determinação. Mas o presidente, eu acho que agora, esse ano 2024, ele vai fazer muitas visitas, e eu espero que ele venha o mais rápido possível aqui para o Amazonas e anuncie grandes coisas, porque tem algumas coisas que eu disse a ele: presidente, tem algumas coisas que o povo já é direito adquirido. Ele sabe o que o senhor fez, mas para ele isso não vai acabar mais. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, investimentos que foram feitos em obras, é direito adquirido. As pessoas querem sempre algo a mais, e tem razão, porque a demanda da população mais carente é muito maior do que a gente pode oferecer. É muito maior, sempre foi e sempre será. As pessoas querem mais saúde, mais segurança, isso necessita dinheiro, investimento e vontade política para fazer, tá certo? Se não tiver a vontade política, não se faz. Você não tem 4 setores num governo que tem que ser prioridade para governador e para prefeito. Tem que ser prioridade: educação, saúde, segurança e social. Eu criei vários programas sociais quando fui governador, programas para deficientes, criei uma secretaria para deficientes. É porque você não conhece uma família, Karime e Carlão, que não tem uma pessoa deficiente. Sim. Você não conhece uma família que precise e a gente humilde, de ação pobre. Especial. Fui o primeiro governador do Brasil a lançar a vacina do HPV. Fui o primeiro governador do Brasil a fazer uma clínica para dependentes químicos. De tanto as mães chegarem comigo nos bairros, elas não falavam abertamente. Chegava no meu ouvido: Omar, eu preciso falar contigo em particular. Eu falo: fala aqui no meu ouvido. Omar, pelo amor de Deus, me ajude. Eu não sei mais o que fazer com meu filho. Meu filho usa droga e tal. Foi ouvindo o clamor do coração dessas mães que eu criei esses programas. Ontem eu tive uma filha que é falecida, que era deficiente. Eu sei que eu tinha condições de dar um mínimo de qualidade para ela naquele estado que ela estava. Imagine uma senhora. É uma luta. Que o filho dorme no chão ou numa rede, que ela não pode sair para ir para um aniversário, ela não pode sair para ir para uma festa, porque ela é a única que tem que cuidar. Então eu fui um ombro amigo daquela pessoa. Eu sei que eu fui um ombro amigo. E talvez as pessoas não entendam: o Omar sobrevive, não sei o quê. Já passou tanta coisa na minha vida, Karime. E como eu faço bem, Deus me ajuda. E eu tenho muita fé em Deus. E sei que não é com mal que eu vou construir alguma coisa, não é falando mal das pessoas, não é destruindo a imagem de uma pessoa que você consegue melhorar a tua imagem. Você melhora a tua imagem fazendo bem. E é isso que eu sempre me propus como governador, como senador, por onde eu passei. Agora no Senado é lógico, como o Carlão. Tenho 2 etapas, antes e pós-CPI. Agora eu vou ser presidente da CPI da Braskem, que também vai ser. Era essa a minha questão também. O senhor aguarda, o que a gente pode esperar dessa próxima CPI, senador? Por sinal, a Braskem quer tirar o polo de termoplástico do estado do Amazonas. Ele entrou com uma mudança no Ministério da Indústria e Comércio para mudar o PPB da Zona Franca, para eles poderem produzir fora daqui. Eles são ousados. Mas eu não vou dizer a você, até porque seria muito prematuro eu colocar culpa em A ou B ou C. Não faço isso. Eu não se aponta o dedo antes de você investigar. Mas tenha certeza que eu, como presidente, será uma investigação bastante rigorosa, que servirá de exemplo na exploração do potássio aqui no nosso estado, que nós vamos conseguir isso. Tá certo?
Nós podemos ser um dos maiores produtores do mundo. O assunto, inclusive, o senhor defende, então, essa ideia, essa exploração de forma sustentável? Amigo, sustentável, eu defendo qualquer coisa. Sim. Ou você regulamenta a extração. Nós temos no Amazonas urânio. Sim. E você sabe que o urânio, ele serve para construir uma bomba atômica. Sim. Se a gente não explorar isso de uma forma sustentável, uma fiscalização do governo, uma fiscalização da Receita, nós estaremos permitindo que dragas, balsas estejam explorando o ouro como estão explorando, e não entra R$1 para o governo federal, o estado do Amazonas não ganha nada com isso, e esse ouro todo sai. Você pega os Yanomamis em Roraima, não se iluda. Aquilo não aconteceu do dia para a noite. Você vê uma pessoa naquela situação que nós vimos pela televisão. Sim. Uma população indígena que são pessoas que eu que conheço as 77 etnias que o meu estado tem de índios. Nós temos a maior população indígena do Brasil e a maior número de etnias no Brasil. Se você chegar em São Gabriel, deve ter 7, 8 etnias diferentes. Yanomami, Baré, você chega no Alto Solimões, você tem Ticuna, você tem outras denominações com línguas diferentes, né? E a língua deles é o Nhangatu, que tem até uma constituição em Agatu para eles, foi feita. Mas eles são pessoas humildes e sem maldade. Não há maldade nele. Ele não é uma pessoa. Eu vou contar uma história aqui para ti, Karim. Eu cheguei no Alto Solimões, Carlão, como governador, e reuni lá os ticunas. E eram centenas de ticunas, e os tuxauas e os caciques. Aí no final, eles me pediram para fazer uma escola, pediram para fazer 2 estradas para ele. E o Bonifácio, que era meu secretário indígena, que é Baré, não, é Baniwa, ele é Baniwa. O secretário meu tá do meu lado. Eu falei, vocês não querem mais nada? Aí o Bonifácio disse, governador, é porque nós não temos uma missão. A gente vive daquilo que todo dia a terra nos dá, ou o rio nos dá. A gente não pensa em ter um carro 0 km, ter uma televisão grande. Então, eles não têm essa ambição. Tanto é que o número de mortes, e muitos ficam cegos no Alto Solimões, porque eles tiram o álcool da gasolina e tomam para beber, tá certo? Nossa. Então, o que acontece em algumas regiões do meu estado, muitas vezes, é do desconhecimento total da população, e as pessoas às vezes tratam mal o índio. Eles querem ter uma qualidade de vida, e eles estão em cima de grandes riquezas e vivem numa situação, se fosse para fazer sustentável, eles têm o dinheiro deles, eles têm as condições deles, nós temos que ser a favor disso. Sem dúvida. Eu sou contra você depredar, derrubar árvore, fazer as loucuras que tem que ser feito. Agora, também o radicalismo de uma estrada que já existe há mais de 40 anos, que é a BR-319, que você não vai derrubar uma árvore. Que já existe. Que nós já gastamos nos últimos 15 anos mais de 15 bilhões só para recuperar essa estrada. E ela não funciona. Isso aí está a serviço de terceiros. Serviços de terceiros. E isso eu não posso permitir que uma pessoa que o direito de ir e vir. Você pode sonhar, Karim, o Carlão tem que sonhar em pegar a sua família e sair de Manaus e ir para Porto Velho, ir para o Rio, para Brasília, para São Paulo de carro. Quem tira esse direito da gente? E qual o problema de, não vai ser aberto só para passear de carro? Não, é vital pra gente. Isolar a gente são os insumos que podem ir e vir, não é, senador? E o Brasil admite que é incompetente para fiscalizar 400 quilômetros. Como é que você quer fiscalizar 6.000 quilômetros de fronteira que nós temos aqui? Onde entra a droga, onde o narcotráfico manda, você tá me entendendo? 400 quilômetros não é nada. Para fiscalização hoje, você com várias modalidades, satélite, você tá no monitoramento, com a Polícia Rodoviária Federal, tecnologia, com a Polícia Federal, com o ICEBIL, com o IBAMA, com o Instituto Chico Mendes, não é possível que você não consiga. O planeta hoje é monitorado. Você está entendendo? O planeta é monitorado. Você sabe quando vai chover daqui a 10 dias. Pronto, exato. Você não vai saber se uma pessoa está desmatando uma região ali, é má vontade. Essa é a verdade. Vira para eles vendem. Né? É que nem a ministra do Meio Ambiente, ela anda com os cocá que não se anda na floresta. Você nunca vi na floresta o tamanho daquilo. Aquilo lá se usa no Festival Folclórico de Parintins.
Porque aquilo é folclore, tá certo? Para nós, que conhecemos os índios. Um índio não tem como andar na floresta com aquele cocá enorme. Tem porquê também. Tá certo? Não tem como. E aquilo é o seguinte, aí vira uma questão de se autopromover internacionalmente contra o povo brasileiro. Olha a esculhambação lá na costa do Amapá. Estão explorando petróleo na Guiana Francesa e no Amapá, que é do lado, não quer deixar a gente explorar, porque dizem que fizeram uma pesquisa que a fauna vai ser prejudicada lá, e você tá me entendendo? Eu quero saber quem é que foi a 3 mil metros de profundidade para fazer essa pesquisa. E cadê essa pesquisa? Quem pagou essa pesquisa? Exato. Como é que foi feita? São os grandes poderios internacionais, onde você sabe muito bem que quanto a maior oferta do ouro, é menor o preço e cai na bolsa. Quanto maior a oferta do petróleo, cai na bolsa. Quanto é a maior oferta do diamante, cai na bolsa. Então, tem muita gente se financiada no Brasil para defender esse tipo de coisa, que a gente não pode permitir viver no isolamento. O Brasil quer ser, o Amazonas e Roraima quer ser brasileiro e não nos permite ser brasileiro. São vários entraves aí, né, senador? Senador, por falar no entrave especificamente aqui do estado do Amazonas, você vê a questão das privatizações, a refinaria Ream e também a história da Amazonas Energia, né, que foi privatizada, só que parece que ela não se organizou economicamente e está praticamente falida e ninguém quer assumir. E o que a gente sabe da ponta do consumidor, lá na ponta de quem paga a conta ali de luz, que a conta aumentou bastante, né, senador? Existe algum cenário para melhorar? A questão da conta, ela não é diretamente a Amazonas Energia, não é ela que tem o poder, isso é a ANEEL que regulamenta isso no Brasil todo, tá certo? Tanto é que a conta no interior do estado, ela é subsidiada pela CCC, porque lá nós gastamos diesel, que é uma energia suja hoje, então você não tem. Manaus hoje ele está ligado ao União, né? Nós estamos ligados, nós temos como produzir aqui. Nós temos aqui jazidas imensas de gás natural, que polui muito menos. A energia solar, ela é muito frágil no nosso estado, porque a gente tem 6 meses de chuva e 6 meses de verão, então é praticamente impossível, mesmo que tu tenhas uma bateria enorme, que é uma energia limpa. Mas essa questão do problema, a inadimplência é muito grande, natural. Houve equívocos na condução, mas o Ministério das Minas e Energia, eu tenho conversado muito com o ministro, está muito atento. Teve agora uma intervenção branca aqui e vai se procurar agora trazer uma empresa com mais comprometimento com a nossa região. Não é fácil. Você agora na seca, por exemplo, municípios afastados, chegar o diesel para que os motores, o óleo para os motores funcionar. Porque a grande maioria do nosso município, ele funciona a diesel, é energia isolada, tanto é que agora o Luz para Todo vai ser através de energia solar. São pontos, não dá para levar a fiação em comunidade. Nós temos mais de 6 mil poucas comunidades no estado do Amazonas. Eu conheço a metade dessas comunidades, eu já tive a oportunidade de ir na metade delas e sei que a realidade dessas pessoas é uma realidade totalmente diferente. Uma pessoa lá morre e geralmente morreu, amanheceu, você não sabe a causa, não sabe a doença que ele tinha, não sabe nada. Sim. Ele não vê um médico, ele não vê um enfermeiro, para ele o médico vira Deus. Ele, quando vê um médico, para ele é tudo. Uma pessoa que tem dores e o sofrimento. Você olha pra cara de um caboclo com 40 anos, você vê o rosto dele surrado, queimado, enrugado, maltratado. Você vê. Por quê? Porque ele vive da floresta, ele tem que pescar, ele tem que remar, ele tem o rabetinha, é o sol o tempo todo. Você sabe que o sol faz mal pra gente, só em quantidade muito grande, excesso, faz mal. É a nossa realidade. E é isso que as pessoas não querem entender. Quem mora em Copacabana é uma beleza você sentar para tomar chopp em Copacabana e discutir a Amazônia. Isso que eu ia falar, e discutir sobre o estado do Amazonas, você tem a menor noção do que é. Eu às vezes vejo alguns comentaristas, até falo, que eu tenho uma relação muito boa com todos os jornalistas da Globo News. Eu falei, me chame para debater meio ambiente, que vocês vão ver. Quem mora lá, quem mora aqui no Rio é uma beleza falar sabe como é que é? Sim. Vamos proteger.
Não é vocês que protegem. Quem está protegendo a Amazônia secularmente, o Amazonas, que tem mais de 97% de cobertura vegetal, é o caboclo e o índio que mora na Amazônia. Exatamente. Senador, muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente aqui ao vivo nos estúdios da Mix. Eu não sei se vocês se gostaram da entrevista. Nossa, podia falar vários assuntos, né? Por mim também a gente continuaria. Mas a gente faz outras entrevistas. Sem dúvida, estamos aqui sempre à disposição. Você pode então deixar uma mensagem de fim de ano, uma mensagem pra gente? Eu quero primeiro agradecer o convite do Armando, o convite do Paulo, agradecer você, Karime, agradecer o Carlão. Valeu. E agradecer principalmente os nossos ouvintes. E o que a gente pode desejar para toda pessoa que, eu sempre digo, uma pessoa com saúde corre atrás. Sim. É saúde. A saúde é vital para uma pessoa. Então eu desejo a todos os meus amigos e amigas amazonenses ou não amazonenses que moram no nosso estado, que é um estado que recepciona todo mundo com braços abertos, nascendo ou não aqui. O manauara é uma pessoa muito dócil, foi na Copa do Mundo 2014, foi considerada a cidade de melhor receptividade. Verdade. Não foi à toa. É o carinho que as pessoas têm por qualquer um que vem aqui, sem discriminação, sem a preguiça de achar que nós somos os melhores, mas com carinho. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo. E se eu me excedi em umas perguntas aí, me desculpe, mas na próxima vez eu vou tentar ser mais sucinto. Nunca, imagina, né? A gente adora essa prosa, né, Carlão? Pela gente, a gente ficaria aqui conversando e nós também fomos muito bem recebidos aqui também no estado do Amazonas, aqui em Manaus, não é, Carlão? Tem um satélite aí chegando pra poder, senão a gente ficaria mais mesmo. Exato. Senador, tudo de bom, um abençoado. Boa noite a todos. Um abençoado 2024. A todos nós. Valeu, senador. Feliz Boa ano noite. Para 6h56. 18 horas. Chegou a hora da gente falar sobre os bastidores da política local, da política amazonense com Cíntia Blink. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, Fausto Júnior realmente já tomou, inclusive, posse como secretário de Wilson Lima. Quando Paulderney assume como deputado federal? Oi, Karime, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pra falar a verdade, não saiu no diário ontem. O último diário que saiu foi ontem, mas ele ainda não foi nomeado, ele então não tá oficial. Mas o governador Wilson Lima falou, né, no palanque ali, o próprio Fausto fez um vídeo, então a gente já tá sabendo disso. Acredito que dia 1º a gente vai ter aí essa novidade tanto no governo quanto em Brasília, enfim. Mas Brasília tá de férias, né? Só volta em fevereiro, então o Paulderney tem um tempo, mas ele certamente já vai andar por lá, até porque ele já fazia isso antes mesmo de ter um mandato. Karime, Carlão. Cíntia, e vem cá, como é que foi a produção, né? Dá pra gente fazer um balanço da produção dos nossos deputados federais este ano? Deputados federais, os novatos fizeram bonito, digamos assim, né? Enquanto quem tá lá há mais tempo não foi tão bem. A gente tem aí um ranking que foram 232 projetos de lei em 2023 inteirinho, de toda a bancada, 8 deputados. Amon Mandel, Alberto Neto e Fausto Júnior produziram 70% desse tanto aí, enquanto Átila Lins, que é o decano, que tá lá há mais tempo, fez 0,3. Ele fez um projeto de lei em 2023 todinho. E aí, quando o assunto é cotão, o jogo vira e o Átila Lins passa a ser o que mais gastou. Enquanto isso, o que menos gastou foi o deputado Amon Mandel, que também tá lá primeira vez, né? É isso, Karime, Carlão. Cíntia Blink, olha só, mais uma, hein? Ai, me conta. Mais uma. O governador Wilson Lima deu pistas de quem ele vai apoiar. Essa eu quero saber. Para prefeito de Manaus agora? Então, ele falou sobre isso sim e ele trouxe 2 nomes. Roberto Cidade, que não é novidade para ninguém, deputado, presidente da Assembleia Legislativa, e capitão Alberto Neto. Olha aí. E aí eu fiquei pensando, será que vem essa dobradinha? Um vice, outro. Olha aí. Pode ser. Pode ser. Agora, é claro que ele não passou nem perto do nome de Davi Almeida, prefeito de Manaus, viu? Não, tá difícil mesmo. Cíntia Blink, obrigada pelas informações. Até amanhã. Vambora. Valeu, Cíntia. 18 horas. Agora em Manaus, 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
O ano de 2023 está chegando ao fim e os graves problemas do Estado continuam sendo negligenciados e, com isso, quem sofre é a população. A violência explode em toda a cidade, em todos os municípios, sem que o governo do Estado exerça seu dever de garantir segurança à população. Ao mesmo tempo, os amazonenses sofrem com o colapso no serviço de saúde. Crianças e adultos cardiopatas não conseguem fazer um simples exame de cateterismo e, assim, atrasam o tratamento e os procedimentos cirúrgicos vão se agravando e o quadro de saúde piora. Não dá mais para esconder, não dá mais para jogar esses problemas para debaixo do tapete. O caso de latrocínio de uma mulher ontem em Manaus mostra o quanto a população está refém da bandidagem. A polícia sumiu das ruas e todos se sentem inseguros. Enquanto isso, o governador dá entrevistas afirmando que o Estado está às mil maravilhas. A população exige solução para a saúde e para a segurança. Não falta dinheiro, falta sim vontade política para resolver esses dois graves problemas que tiraram o sono dos amazonenses. E em 2024, o programa 18 Horas tem mais notícias positivas, tenha mais notícias positivas dessas duas áreas tão sensíveis do nosso estado. 18 horas. 7 em ponto, Karine, finalizando 18 horas de hoje. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.